Pessoal, o Bolsonaro ele está super magoado com as Forças Armadas. Sim, a chateação do Bolsonaro continua, mas dessa vez ele tem razão. Eu não tiro a razão do Bolsonaro de estar magoado com as Forças Armadas. Porque ele deu prótese, azulzinho, gel lubrificante, picanha, cerveja, leite condensado e esperava uma retribuição. Que alguém o chamasse pra festa também, mas a festa do artigo 142 que não rolou. E o pior foi que o Walter Braga Neto, o vice do Bolsonaro, o fez de otário, porque ele prometia o golpe que não chegou. Na sua opinião, o Bolsonaro ele é mesmo um bobão? Ou ele é só um chorão? Ele é um trouxa das Forças Armadas? Será que ele acreditava mesmo no golpe militar? Coloca nos comentários, deixa o like se você gosta de ver o Bolsonaro passando vergonha e se inscreva no canal. E por mais que possa parecer uma certa picardia, e claro que a gente sempre leva pro lado da picardia séria, porque nós somos pícaros, pessoal, somos pícaros. Todo esse assunto, ele atrapalha o Bolsonaro, não por conta de golpe, claro que não, porque nunca houve possibilidade de golpe, não havia nessa chance, o Bolsonaro não queria dar golpe, a imprensa entrou nessa onda aí, mas nós vimos o que aconteceu no Peru. O Peru tentou dar um golpe, mas não rolou, porque você não dá um golpe num país ocidental, ainda mais como um país da potência do Brasil. Nós somos a 10ª economia do mundo. Só que o problema dessa história do Bolsonaro não ter entrado ou não ter convencido as Forças Armadas, não ter ocorrido um golpe militar, atrapalha a mobilização do gado. Porque o Bolsonaro ele sempre falava que ele era o comandante máximo das Forças Armadas e que o Bolsonaro iria dar o golpe e o artigo 142, isso não ocorreu. Então isso desmobiliza o gado de algumas formas. A primeira é que mostra que o Bolsonaro os enganou, porque ele não tem o controle das Forças Armadas. Ou se tem um controle, ele nunca quis o artigo 142, que é aquilo que os seus apoiadores defendem na frente dos quartéis. E o pior é que se o Bolsonaro quer o golpe e as Forças Armadas não querem, o Bolsonaro ele é um fraco, ou seja, ele não é o mito que foi pintado. Então isso tudo desmobiliza a base bolsonarista. E quem trouxe para nós a informação de que o Bolsonaro está magoado com as Forças Armadas foi o jornalista Guilherme Amado do Metrópolis. O Guilherme Amado falou que o Bolsonaro ele está magoado porque ele esperava que as Forças Armadas pudessem embarcar no artigo 142, que é aquele artigo da Constituição que os bolsonaristas fazem uma interpretação errada, obviamente, porque eles não sabem ler, que eles acham que as Forças Armadas podem agir como poder moderador para darem um golpe de Estado. Só que isso não vai acontecer. E o problema é que a chateação do Bolsonaro está recaindo sobre o vice dele, o Walter Braga Neto. Porque o Walter Braga Neto, ele falava pro Bolsonaro que as Forças Armadas iam dar o golpe, que ele estava convencendo as Forças Armadas, né? Como será que era o convencimento? Será que ele segurava lá nas próteses, tomava o azulzinho, matava uma cerveja, comia uma picanha e um leite condensado enquanto negociava com os outros generais? Vai saber onde que o Walter Braga Neto negociava, em quais condições o Braga Neto negociava, quais são as condições que o Braga Neto negociava uma rendição? Coloca nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Mas ele enganou o Bolsonaro, o fez de bobo, e o Bolsonaro está chateado porque parece que o Walter Braga Neto o enganou. E não resta muitos outros caminhos para o Bolsonaro, senão a prisão e o choro público, porque já está enchendo o saco todo esse chororô do Bolsonaro. O Bolsonaro falava que nós, durante a pandemia, nós tínhamos que sair e trabalhar, tinha que parar de mimimi, mas ele não trabalha, ele chora publicamente e está fazendo tudo aquilo que ele prometeu que não ia fazer. Ou seja, é um contraditório, sempre foi um grande bufão, um enganador. Esse é um dos bons aditivos para o Bolsonaro. Ou melhor, ele é um broxa. Essa é porque ele fala que vai fazer, depois ele não faz. Ele fala que vai ter uma atitude, depois ele recua. O Bolsonaro, ele é isso, ele é um gato mole. Para não usar aquela expressão que começa com P, P-A-U, mole. E é isso que ele é. É isso, pessoal. Então ele fica aí com esse chororô público, essa semana chorou de novo. Link aqui no card, eu já não aguento mais ver o Bolsonaro chorando e enganando os manifestantes bolsonaristas. Porque olha só, eu tenho falado pra vocês que o bolsonarismo tá virando um movimento religioso e por isso que é perigoso. Você sabe que tem aquele acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A gente não sabe quem está financiando aquilo, talvez as autoridades saibam, o negócio está lá. É uma super estrutura. E agora, para celebrar o Natal, eles armaram uma tenda ali, porque armar barraca, bolsonarista não arma barraca, né? Tem que ver o azulzinho do Exército. Eles armaram uma tenda, colocaram várias imagens religiosas e começaram a fazer cultos ou celebrações religiosas ali. E depois, olha só, e depois da celebração, o celebrante orienta as pessoas a irem a uma outra tenda para fazer as suas confissões, ou seja, para confessarem seus pecados. Será que tem padre indo ali? Olha, é uma coisa assim surreal. Eles estão virando, sim, o movimento religioso, já é o movimento religioso. E essa é mais uma prova. Inclusive, eles estão enfeitando, né?
Estão enfeitando ali o acampamento com decorações natalinas. Não sei se eles estão usando o vermelho, porque vocês sabem que o vermelho é a cor do comunismo, né? E o Papai Noel é comunista. Como que aquele velho sacudo, ele pode ser comunista? Não pode ser comunista. Na sua opinião, o que você acha dessas pessoas que estão lá acampadas? Eles são tontos? Qual que é o melhor adjetivo para descrever um bolsonarista? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. Só que o Bolsonaro tem dado sinais na interpretação dos bolsonaristas. Olha só a loucura. Um desses sinais é que o Bolsonaro não aceitou a vitória do Lula. Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal foi que o Bolsonaro disse naquele episódio que ele se encontrou ali com os seus apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. Ele falou assim: vocês comandam o destino das Forças Armadas. Ou seja, são vocês, bolsonaristas, que mandam no exército, porque ele mesmo não manda nada, né? Nem pra festa da prótese do azulzinho chamaram o Bolsonaro, pô, ficou de fora. E aí que ele não comanda mesmo. E o terceiro sinal foi um decreto que o Bolsonaro deu na calada da noite, basicamente falando, dando um status de interpretação da Constituição para o Ministério da Defesa. Oh, o Bolsonaro tá incentivando os militares a darem um golpe. Balela. Porcaria nenhuma. O Bolsonaro não está fazendo absolutamente nada disso, a não ser proteger os seus. Porque o Bolsonaro, quando ele entrou na presidência da República, ele falou que não ia dar indulto natalino para ninguém. E o que ele fez? De ontem para hoje, deu indulto para os policiais acusados de terem participado lá daquele episódio no Carandiru no início dos anos 90. Esses policiais, eles poderiam ser presos, condenados e presos agora em 2023. Então, no seu último ato, Bolsonaro deu um indulto a essas pessoas. Então foi isso, né? Bolsonaro tá sempre... Ele mostra no final do seu mandato a relação do Bolsonaro, ou a disposição do Bolsonaro com a leniência e principalmente com a criminalidade, podemos colocar assim, né? Com a impunidade, essa é a palavra. Principalmente de policiais. Isso é muito revelador. Haja vista que existem muitas suspeitas com relação do Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. E por falar em Carandiru, isso cabe também com esse assunto que é mais uma falha, mais uma gafe do Flávio Dino. O Flávio Dino parece que ele está empenhado em tumultuar a transição. Ele vai ser o futuro ministro da Justiça, mas ele quis nomear para a diretoria da Polícia Rodoviária Federal um lavajatista. Não dá para você colocar um lavajatista em um cargo de poder como esse. Porque ele tem uma visão completamente distorcida do que é a justiça. Alguém que defendeu, um jurista que defendeu a Lava Jato, ele tem problemas de interpretação da justiça. Porque desde aquela época que o Lula foi preso, o processo já era esquisito. E ficou muito mais revelador depois da Vaza Jato. Então ele fez isso, o Lula voltou atrás e corrigiu o erro. Link aqui no card para que você entenda isso. Mas agora, ele está indicando para uma posição ali, numa pasta, para comandar as penitenciárias, o Nivaldo César Restivo, que também está sendo acusado de envolvimento na operação do Carandiru, lá nos anos 90. Então ele tem uma posição bem divergente daquilo que as esquerdas, a política pública do PT pensa. Então o Dino está sendo muito criticado dentro do governo por mais uma bola fora. É a segunda em 3 dias. E parece que o Dino não entendeu aquilo que o Lula falou. Nós não podemos errar, e não pode. Lula não tem o direito de errar, pessoal, e ele sabe disso. Por isso que o ministério que ele está fazendo é um ministério muito criterioso. Tudo bem que vai dar a integração para o Omar Nascimento. E eu aposto que vocês vai ser o primeiro escândalo de corrupção do Lula, vai vir desse cara do Centrão, que é um apadrinhado do Arthur Lira. Mas isso aí a gente discute mais na frente. Só que o Lula ele tem feito um trabalho muito minucioso nos ministérios. A escolha, por exemplo, do Geraldo Alckmin foi um golaço do Lula. Porque o Alckmin na indústria, fazendo uma trinca com o Haddad na Fazenda e o Mercadante do BNDES, é muito, mas muito bem feito. Porque o Lula sabe que ele não pode errar. O primeiro deslize do Lula, ele vai ser escorraçado pela imprensa. Já tá sendo e tá acertando. Ah, mas o Lula teve que negociar com o Centrão. Sério que ele teve que negociar com o Centrão? Ah, não diga que o Lula teve que negociar com o Centrão. Parece que a imprensa ela não tem a noção do que é a política. Que a política é sentar numa mesa e negociar, gastar saliva. O que a imprensa quer? Canetada como o Bolsonaro fazia? Então, olha, mesmo o Lula acertando, ele já está sendo criticado. Imagina quando ele começar a errar. Porque vai errar. Isso é normal. Mas o Flávio Dino não pode dar essas ratas, né?